Bom, hoje eu vim aqui responder uma pergunta muito interessante sobre pó descolorante, porque vários profissionais me perguntam aí via Instagram e outras mídias e até em feiras, que tem encontrado de diversas marcas, tá? O pó descolorante escurecido, parece que um carvão, outras, teve uma vez que me relataram que saía fumaça de dentro aí do pote e a pessoa ficou apavorada. Bom, então por que isso acontece? Essa é a grande pergunta. Então vamos lá entender um pouquinho sobre ele. Bom, o pó descolorante é composto por persulfato de amônio, que é uma substância altamente reativa, né? Altamente reativa e altamente oxidante, né? Essa característica de oxidante dele é que permite que ele quebre a molécula de melanina e clareie os cabelos, né? Ou os pelos, que faz com que você consiga essa descoloração. Mas por ser essa molécula muito reativa, ela também reage à umidade. Então a umidade, ela não pode entrar em contato com a umidade. Também reage à poeira, né? Partículas de poeira, seja do ar ou da bancada, de algum lugar, né? De sujeira, que entra em contato com o seu pó. Então ele pode assim desencadear uma cadeia de decomposição desse material, né? E quer ver um exemplo disso? É quando o profissional está ali manipulando, preparando o seu produto, né? E de repente está próximo de alguma fonte de água ou de um lavatório, né? Ou de algum lugar e respinga um pouquinho de água aí dentro do seu pote. Não estou falando daquilo que ele está preparando ali no momento, mas sim do que está sendo armazenado, do que está armazenado. E aí, esse profissional não percebe e acaba fechando esse pote, né, com essa partícula aí de água dentro, né, com esses 6 pingos de água. Isso não vai fazer com que esse pó perca imediatamente a ação, mas ele pode sim, enquanto ele está ali paradinho, né, guardadinho, desencadear em um processo, né, de oxidação e ele perder a função. Isso por quê? Por causa da umidade. Então, já viu, você não pode guardar o seu pó descolorante embaixo de pia, né? Em locais que tem muita umidade, certo? Bom, uma outra questão também é que o pó descolorante ele também não pode entrar em contato com essas partículas de sujeira, né? E por quê? Porque senão ele vai decompor sim, e essa decomposição vai fazer com que ele fique parecendo assim, ó, escuro, né? Bem escuro, quase preto, em alguns casos fica bem preto como um carvão, mas não é carvão, né? Parecendo que está queimado, mas não queimou, é apenas uma decomposição, é a decomposição do pó, né? Ele decompôs e se transformou num outro material que não serve para descolorir mais nada, tá? Então, assim, ele perdeu todo o seu efeito. Uma outra maneira da gente entender bem isso é quando o profissional está preparando ali o seu produto, seu pó descolorante com a sua oxigenado e cai um pouco na bancada e ele, ao retirar da bancada, ele quer, claro, ele não quer jogar fora porque caiu e ele não vai aproveitar. Em vez dele utilizar aquilo que caiu e, se está bem limpinho, utilizar naquele momento, ele pega e coloca dentro do pote que está todo o conteúdo dele e fecha e guarda, né? Então, assim, quando faz isso, de repente, ao retirar esse produto ali da bancada, ele arrastou junto partículas de sujeira, né? De poeira e guardou junto com todo o seu material. O que vai acontecer então? Então, esse pote de pó descolorante, ele vai sim, ele pode, né, desencadear em um processo de decomposição. E aí você vai utilizar dali 1 mês, 2 meses e o pote já não está mais tendo aquele efeito ou não tem efeito nenhum. Isso aconteceu por quê? Porque ele perdeu a função, né? Ele perde a função. Essa função pode ser muito rápida, reagiu super rápido e aí você vai ter cores diferentes, ou pode ser apenas uma decomposição mais lenta e aí você vai ter uma coloração um pouquinho diferente. Você não vai ter uma coloração tão escura, entende? Vai estar mais para um cinza, um pouco mais acinzentado, ele vai perder a cor. Ele vai ficar diferente daquela cor primária que você tinha, que você conhece. Isso quer dizer o quê? Que ele realmente sofreu um processo, né? Foi mais
lento processo de oxidação, né, do produto e desse persulfato, e aí ele perdeu o efeito, tá certo? Então, aí para você entender que, mais uma vez, nós retiramos apenas a quantidade que nós vamos utilizar, né, e já lacramos, já fechamos o nosso pote, certo? Agora vamos falar de armazenagem. Como eu armazeno o meu pó descolorante? Agora falando de armazenagem. Então, o armazenamento do seu pó descolorante parece óbvio, mas muita gente quer modificar a forma original com que recebe seu pó descolorante. Então, assim, mantenha sempre dentro da embalagem original, né? Dentro da sua embalagem original. A maior parte deles vem com um saquinho. Para quê? Para vedar de qualquer umidade, né? Para blindar aí o seu pó descolorante de umidade. Então, assim, você não deve retirar do saquinho, colocar aí de volta no pote ou mudar de pote, né? Pelo contrário, deve manter exatamente como você recebeu do seu fornecedor, porque é a garantia que você tem de que o seu produto permaneça dentro daquela validade que o fornecedor colocou. Isso é independente da marca, tá? Então, assim, tem que manter dentro daquela embalagem, porque aquela embalagem, ela foi testada para que dê aquela durabilidade do seu produto. Então, é muito importante que você mantenha dentro da embalagem original. Outra coisa, quando você estiver preparando o seu produto, jamais voltar com a espátula, né? Faltou um pouquinho de pó descolorante, você volta com ela dentro do seu pote para buscar mais produtos. Jamais. Por quê? Porque você estraga todo o conteúdo que vai ficar armazenado, certo? Agora falando de temperatura, é importante lembrar que o pó descolorante, ele tem, de acordo, claro, cada um com a sua ficha aí, FISP, ele vai ter uma variação ali de temperatura que ele aguenta, né? Então, assim, em geral, entre 40 e 50 graus, mais ou menos, ele já pode, acima disso, entrar em decomposição. Então, depende, claro, de cada material. Mas a temperatura, então vamos manter sempre os nossos produtos num local que não bata sol, né? Não vai colocar o seu produto próximo da janela que bate sol, num local que pegue bastante umidade ou claridade demais, né? Então, assim, vamos proteger o produto. Por quê? Porque eu não posso deixar que a temperatura eleve demais, porque isso também pode estragar aqui o meu pó descolorante, meu persulfato, né? E aí ele vai perder o efeito, né? Ele começa a entrar em decomposição e perde efeito. A temperatura, né, excessiva é que mais reage aí, faz com que haja uma reação muito rápida, muito brusca aí da oxidação desse pó descolorante, do persulfato. Então, quando isso acontece, pode vir a ter, né, formar bastante fumaça, mas não está pegando fogo, não está pegando fogo. Quando a descoloração não fica perfeita, então o que pode acontecer são duas coisas. Uma, o pó descolorante perdeu o efeito, né, entrou em contato com a umidade ou com algumas partículas que reagiram e ele perdeu o efeito, ou a quantidade, a proporção de oxigenado e pó descolorante não está correta. Se não seguiu, não respeitou a proporção correta de um pó para 2OX, a gente vai perder o pH final dessa mistura, né? E vamos alterar o pH dessa mistura. Então, assim, quanto menos OX eu coloco na mistura, mais alcalino ela vai ficar, né? Porque a OX ela é mais ácida. Quanto mais OX eu coloco, menos alcalina ela fica. Então, existe uma proporção aí, e essa proporção ela tem que ser respeitada, né? Para que você possa ter o melhor aproveitamento dessa reação do persulfato, dessa liberação aí de oxigênio. Então, para isso, você tem que respeitar essa proporção, tá certo? E independente de marca, tá? Precisa ser respeitada essa proporção. Então, assim, o que acontece se você faz essa mistura aí do pó, né, e da OX,
e não segue bem essa proporção de um pó para 2 oxigenada, né? Coloca pouca oxigenada. Então, o que acontece é que você vai ter uma reação rápida demais aí do persulfato, vai perder oxigênio, né? Oxigênio livre, e você vai ter uma diminuição aí na abertura dessa cutícula, na degradação dessa melanina. E aí o que vai acontecer é que você vai ter pouca descoloração. Se você coloca OX demais, você vai ter um efeito inverso, né? Então você vai diminuir a concentração final do persulfato e vai reduzir também aí o pH. Vai ter uma queda, uma leve queda, já que a OX tem o pH mais ácido, então vai deixar essa mistura final menos ácida, né? E consequentemente ela pode não abrir bem a cutícula no tempo adequado e fazer essa mudança na melanina que você deseja, né? Descolorindo esse pelo, né? O cabelo, e permanecer e ficar realmente no tom que você deseja. A outra questão é que a pessoa também pode deixar o produto mais tempo, porque não ocorreu a reação no tempo devido, porque você não fez a proporção, não respeitou a proporção correta de OX e pó descolorante, e aí você quer deixar mais tempo na pele do cliente, né, ou mais tempo no cabelo. Então, assim, o que pode acontecer é que pode realmente vir a causar uma irritação aí nessa pele. Por quê? Porque você também não está respeitando o tempo de aplicação, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda um pouco de química, né, para que a gente possa tirar aí o melhor proveito dos nossos produtos. Bom, e com essa explicação eu espero que você compreenda, né, que não pegou fogo, né, que você precisa realmente tomar cuidado e armazenar muito bem o seu produto, né, para que ele não sofra uma degradação. E que essa degradação, ela pode acontecer sim muito rápido, brusca demais e ficar realmente escura, mas pode também sofrer uma degradação mais lenta, né, e você só descobrir lá a hora que você está aplicando no seu cliente. Então, com essa explicação de hoje, eu quero que vocês aí, assim, entendam melhor e possam aproveitar muito mais os produtos que vocês têm em casa, tá certo? Até a próxima!